ouvir a voz de Deus e esse ouvir a voz de Deus, né, ser como um chamado para eles. Diz assim a palavra do Senhor lá em Atos 2:2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se numa multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, nós vamos tratar um pouquinho desse assunto aqui hoje. Eu gostaria muito que vocês nos acompanhassem com a sua Bíblia aberta, em Atos 2, do 2 ao 6. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a contextualização histórica, Os judeus, associavam esse derramamento do Espírito, especialmente ao fim da era, e vários sinais dados por Deus, embora o reino ainda não estivesse consumado. Deu-se o início aos poderes do reino com a primeira vinda do Messias. O Pentecostes era celebrado como festa de renovação da aliança nos manuscritos do Mar Morto. Alguns textos celebram a entrega da lei no Monte Sinai, mas são fontes posteriores a Atos. Então, a gente observa que, apesar da fonte ser bem depois, trazida bem depois de Atos, isso aconteceu muito antes, porque nos manuscritos do Mar Morto, vários textos bíblicos foram encontrados nas cavernas de Qumran, no deserto, por um dos pastores que acolhiam ali suas ovelhas, seus animais. Então, começaram a achar alguns textos ali da Bíblia. Então, vários sinais dados por Deus, embora o reino ainda não estivesse consumado. Deu-se o início aos poderes do reino com a primeira vinda do Messias. Então, sempre Deus está vindo de uma forma para marcar toda a geração, para dar início a uma era e findar outra. O Pentecostes ele tem essa característica de fechar um ciclo e iniciar outro, de marcar, de estar ali realmente para poder ser um marco histórico na vida do crente, do cristão. A descida do Espírito Santo, o revestimento do poder de Deus e as línguas faladas pelos apóstolos estão hoje à disposição da igreja, exatamente como aconteceu naquele dia no cenáculo em Jerusalém. Os que assim acreditam se caracterizam pela busca constante dessa experiência. Para eles, a igreja ficou sem Pentecostes por quase 2000 anos e foi somente em 1906, no chamado avivamento da Rua Azusa 312 em Los Angeles, Estados Unidos, que ele retornou à igreja e tem se repetido constantemente entre os cristãos de todo o tempo agora, de todo o mundo, Então, assim, acreditava-se, que o Pentecoste ele tinha sumido, ele tinha, parado, dado um stop na igreja, no avivamento, entre outras coisas, E a igreja ficou sem esse Pentecoste. Na realidade, a gente sabe que não é bem assim, Existe um momento que aconteceu lá com os Atos dos Apóstolos, juntamente com os discípulos, é algo que eles tiveram como experiência, algo que eles tiveram como vida, como marco histórico na história do evangelho ali, que muitas vezes não vai se repetir da mesma forma com o que nós vamos experimentar nos dias de hoje, mesmo em 1906. A gente tem que entender o seguinte: assim como Cristo, o evento do nascimento e morte de Cristo, ele aconteceu uma vez, como um marco para a gente poder ter como referência, e querer voltar nesse nascimento, tanto que a gente comemora no dia 25 de dezembro, apesar dessa data ela não ser uma data exata, mas a gente tem ela como uma referência para lembrar sobre o nascimento de Cristo, A mesma coisa acontece no Pentecoste, onde muitas vezes nós nos associamos ao evento de Atos 2 para celebrarmos a mesma coisa, é a ceia. Então, tudo é um marco, que aconteceu de uma forma lá, mas que Deus vai fazer de outra forma aqui, porque Deus trabalha de multiforme graça. Então, não é da mesma forma que Deus vai trabalhar,
que Deus trabalhou lá, que vai trabalhar conosco aqui. Então a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento, né? Então lá na Rua Azusa tem alguns cristãos, movimentos aqui ainda no Brasil, né, que muitas vezes comemoram essa questão da Rua Azusa ainda, né, para relembrar esse momento de 1906, aonde a igreja retoma novamente esse fôlego, né, de vida espiritual, de Pentecostes, de descida do Espírito Santo. E Pedro, né? Pedro também ele vai lembrar isso quando na descida do Espírito Santo ele lembra do que Joel disse, né? Sobre o Pentecoste, que haveria um derramar do Espírito Santo, né? O Pentecoste é um evento da história da salvação. É a semelhança da morte e da ressurreição de Cristo. Ele não se repete. Como foi lá, não vai se repetir aqui. Mas ele pode fazer de novo, de multiforme graça. E Deus, ele entende, porque ele é também um Deus de poder e um Deus que experimentou também a questão da humanidade, né? Do ser humano. Ele experimentou toda essa trajetória. E da mesma forma que hoje continuamos a nos beneficiar, né, da morte e da ressurreição do Senhor, continuamos a beber e a nos encher daquele Espírito que já veio, né, de uma vez por todas, para ficar na igreja, né? Apesar do evento ter acontecido lá, o mesmo Espírito se manifesta aqui de forma diferente, né? E eu creio que neste ponto a gente tem esse entendimento e a gente consegue, né, fazer a ligação aí desses pontos. E de fato nós somos a habitação do Espírito Santo. Né? E apesar de sermos habitação, a gente precisa entender o seguinte, que o Pentecoste, apesar dele ser aquele momento ali, o Pentecoste ele é uma manifestação, ele não fica para sempre. Os resquícios desse Pentecoste, dessa descida, né, precisa começar a caracterizar na minha vida e começar a ser visível para outras pessoas. E nós, como habitação do Espírito Santo, né, precisamos entender que a gente precisa ser esse recipiente que vai realmente guardar, que vai realmente trazer à tona essa presença. Né? Se a gente, por exemplo, ninguém vai colocar dentro de um recipiente um líquido se esse recipiente estiver furado. Né? Se esse recipiente estiver furado, estragado, amassado, vai de alguma forma comprometer a qualidade daquilo ali que vai ser, né, inserido. Então, por habitação, a gente entende uma estrutura material que abriga, que serve de referência para uma pessoa ou para uma família. Né? Um habitat natural, né, por exemplo, entende-se as condições de localidade em que encontra habitação. E por moradia se entende uma exigência que decorre da própria situação humana. Né? Quando a gente fala de moradia, habitação, recipiente, a gente está falando de estruturas que precisam de certas condições para poder receber, né, aquele tipo de situação, ou tipo de coisa, né, no sentido, transformando isso, né, na presença do Espírito Santo, a gente precisa nós precisamos estar cheios, a gente precisa estar com a nossa vida diante do altar, com a nossa vida realmente assim, com esperança, com vida com Deus, para poder a gente estar recebendo o Espírito Santo e ele, né, conseguir reter a presença dele na nossa vida, de forma que as pessoas vejam. Aqui está dizendo, refere-se à necessidade de um homem proteger-se da intempérie e possuir um espaço que sirva como referencial para a sua vida social, emocional, psíquica e em todas as suas áreas da vida. Então, a presença do Espírito Santo, ela não vem só para encher o seu lado espiritual. Pelo contrário, a presença do Espírito Santo, ela vem para poder completar todas as outras áreas, para poder fazer sentido toda a nossa vida, né? A presença do Senhor, ela começa a abrir a nossa visão. E os discípulos, antes mesmo do Espírito Santo de Deus, né, descer naquele lugar, eles precisavam de motivação para seguir. Eles estavam desmotivados, eles estavam, né, em dúvida com muita coisa, apesar de terem ceado com Jesus antes mesmo dele
parte, né, ser assunto aos céus, a gente observa ali que eles, apesar de tudo isso, de ter visto tudo isso, eles precisavam ainda de uma injeção de ânimo, de uma autoridade espiritual, e é por isso que o Pentecoste ele vem, e é por isso que eu digo que ele é passageiro, no sentido do seguinte, essa autoridade, ela vem, aquele ápice, né, da autoridade, ela vem sobre nós, ela é derramada sobre nós, mas ela não é constante, no sentido de que ela não acontece toda hora, mas ela precisa ser apreendida por nós, ela precisa ser, ela ter esse lugar na nossa vida de forma que a gente sempre lembrar dela, né, pra gente ter aquele fôlego, aquele ânimo e seguir, que é essa busca. E como que a gente tem essa busca, esse fôlego? Né? Lendo a palavra, cultuando ao Senhor junto aos irmãos, fazendo a obra do Senhor, orando, jejuando, sempre tá ligado ali no céu, meu filho, porque senão a gente realmente não dá conta, a gente desliga e aí a desmotivação vem, e é onde muitas vezes a gente fica culpando certos ambientes, certas igrejas, certos irmãos, quando a gente está frio espiritualmente, né? É porque realmente a gente se desligou desse propósito aí do Pentecoste, né? Então, os discípulos, eles estavam desligados, e ali eles começam, nesse Pentecoste, eles se ajuntam novamente, eles se aquecem novamente espiritualmente, e aí tem força para poder seguir em frente. Nesse sentido, a manifestação do Espírito Santo gera experiência e transformação de vida. Ou seja, a pessoa que está ali vão participar de um evento do Espírito Santo, vão participar de um evento sobre a descida do Espírito Santo. O que precisa acontecer em mim? Disposição. O que precisa acontecer em mim? A minha mente, o meu corpo, a minha vida, o meu coração precisam estar abertos para receber. Se a pessoa vai com qualquer restrição ao lugar, ou a pessoa que vai falar, aí você se fecha e acabou, não tem. Não tem Pentecoste para você. Né? Ali não tem descida do Espírito Santo para você. Deus não vai descer, ele não vai motivar, ele não vai te encher se você não está disposto a receber. Isso tem que estar, você entendeu? A gente precisa estarmos entendidos a respeito disso, senão não vai acontecer. Né? Isso é uma questão mesmo racional, por isso que Deus fala lá em Hebreus, o Espírito Santo fala lá em Hebreus, né? Se não me engano, do capítulo 12, nós precisamos prestar a Deus uma adoração que seja racional. O que é racional? Tem que passar pelo nosso raciocínio, nosso intelecto, de forma que toda vez que eu olho para o Senhor, eu olho para a Bíblia, eu olho para a igreja, eu consigo pensar e raciocinar, trazer para a mente, trazer para a minha vida tudo aquilo que eu preciso entender. Porque quando a gente vai sem raciocínio, sem racionalidade, o que vai acontecer? Eu vou fazer pelo oba-oba, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer porque é aquela coisa do Maria vai com as outras, eu vou porque todo mundo está indo, eu vou no fluxo, eu não estou entendendo nada, mas eu estou indo. Ou seja, não vai haver mudança de vida, não vai haver marco histórico nenhum em sua vida, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Então a gente precisa estar inteirados, raciocinando, ou seja, eu estou aqui, Jesus, porque eu quero ser cheia do teu Espírito, eu quero me embriagar da tua presença, Deus, eu quero realmente fazer a tua obra. Então ir para a vida com Cristo assim, não tem outro caminho, né? Não tem segredo, não tem receita mágica, não. O dom do Espírito oferece força motivacional, né? E ela dá capacitação em Cristo Jesus, que constitui uma matriz integrada de apoio recíproco e agradável, pois assegura uma combinação de apelo intelectual, que eu estou dizendo agora, racional, né? Aquela coisa mesmo do trazer para a memória, do trazer para frente, pensar sobre isso, né? Do apelo intelectual, experiência que abrange a ética cristã, que abrange a minha vida. Porque quando eu falo ética cristã, eu estou falando da minha prática diária, né? Da minha prática diária, não adianta. Deus sabe que nós não somos perfeitos, que nós temos as nossas picuinhas, nós temos os nossos erros, mas se nós nos movimentarmos, né, de coração realmente sincero, pensar sobre isso que a gente está fazendo, será que realmente eu estou indo, eu estou recebendo esse Pentecoste sobre a minha vida, eu estou entendendo o que é isso? Que a gente precisa passar pelo nosso intelecto. Né? Aquelas coisas, né, que só do oba-oba, que, sabe, que
não visa transformação, que não visa realmente assim aquilo que está no coração de Deus, aí dificilmente a gente vai alcançar realmente a vontade de Deus nisso aí. E aí eu quero fazer uma pergunta: você é tabernáculo de Deus? Você está preparado realmente para receber esse Pentecoste, essa novidade, esse marco histórico de Deus na sua vida, né? Uma passagem muito interessante está lá em Ezequiel 37, né, sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Esse símbolo mostra a irrupção da história do que era esperado no futuro, né? Pessoas sendo realmente, né, pessoas que estavam ressequidas, pessoas que estavam mortas, sem motivação, sem interesse, elas são avivadas novamente, né? Elas são integradas novamente ao reino, à vida, e ali começa a se sabe, trazer novidades, e é um marco histórico, não tem jeito. Em 1 Reis, capítulo 8, do 10 ao 11, diz assim: e Deus estabeleceu a sua glória em cada tabernáculo em que escolheu habitar antes do exílio. Deus estabeleceu a sua glória em cada tabernáculo, né? Vamos trazer para os nossos dias, né? Pode ser que esse tabernáculo, a gente pode trazer para nós, somos eu e você, né? Esse tabernáculo, essa casa, esse lugar aonde Deus quer habitar, né? Habitar, Deus quer habitar em nós, ele quer estar dentro de nós, sabe? Ele precisa, sabe, se movimentar, e o Espírito Santo ele vai movimentar através de nós, né? E o Evangelho ele é propagado através de nós, né? Através do nosso testemunho, através do nosso estilo de vida, através das nossas palavras, através de quem somos, né? Tudo isso vai transferindo e vai revelando Jesus através das nossas ações. Isso revela também que o nosso que é o marco histórico, né, do nosso encontro com Deus, né? Aquele start, né? Ou seja, aquele restart também, que é o Pentecostes, toda vez que a gente lembra, toda vez que a gente celebra, que a gente se encontra. E não é só um dia de Pentecoste no ano, todos os cultos têm que trazer essa ideia, né, de unidade pentecostal mesmo, de encontro, de Pentecostes, de vida com Deus. Em Êxodo também fala sobre, em Êxodo 40, do 34 ao 35, diz assim: então a nuvem cobriu todo o encontro, toda a nuvem cobriu toda a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Novamente dizendo, lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento, a gente está vendo Deus conversando conosco através dos eventos históricos, né? O povo não se movimentava se a nuvem também não se movimentava. E às vezes a nuvem podia movimentar, né, com um dia, às vezes movimentava com uma semana, com um ano, a gente não sabia. Mas ela se movimentava. E o povo tinha que estar atento, o tempo todo olhando para cima, prestando atenção na nuvem que estava guiando eles. Ele entendia, sim, que era a presença de Deus, sabe? E hoje em dia a gente observa que muitas vezes a nuvem já caminhou, tá 10 quilômetros na frente da pessoa, e a pessoa está parada no mesmo lugar até hoje, né? Ou seja, a presença de Deus já está evoluindo na frente, e continuou parado ali, né? Sem muito interesse na presença e na palavra de Deus, na vida com Deus. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam em frente. Mas a nuvem não se erguia. Mas se a nuvem não se erguia, eles também não se manifestavam, eles não iam. Ou seja, Moisés tem uma palavra que eu gosto muito, me fugiu aqui o texto bíblico que ela diz, mas Moisés diz assim: olha, se o Senhor não for comigo, não me deixe tirar o pé daqui, arredar o pé daqui, porque é importante a gente entender que aonde o Senhor não pode ir, eu também não vou. Aonde Deus não vai, eu também não vou, porque a presença do Senhor, ela é esse marco, ela é esse gerenciamento da nossa história, né? Se Deus não entra lá, o que eu vou fazer lá, né? Lá em Isaías 66:15 diz assim: vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelo Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui em Isaías, né? É algo muito difícil, né? Que Deus está vindo como fogo, mas ao mesmo tempo que ele utiliza o fogo também para repreensão, ele também usa o fogo para falar.
Né? Moisés, mais uma vez, é uma representatividade leal disso, porque lá na sarça ardente no Monte Sinai, o fogo consome, não consome, queima, né? Tá ali na sarça, mas não a consome, porque a intenção ali não é consumir, mas assumir uma identidade junto a Moisés, de fala, de construção de relacionamento. Então o fogo, ele aqueceu aquele momento, ele disse, né, ele foi esse portal para que Deus passasse para Moisés tudo aquilo que ele tinha para ele, né, repassar para Faraó, né? O fogo aponta para algo novo, para um futuro. Se começou pelo Espírito Santo, permaneça nele. Né? Paulo vai falar lá em Gálatas, do capítulo 3 ao 1, no capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim: Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Muitos perderam a sua capacidade de percepção e não conseguiram mais discernir o Espírito Santo. É isso que acontece quando a gente muitas vezes não consegue abrir a nossa mente, o nosso entendimento, não adora com entendimento, não adora com racionalidade, não pensa o que está fazendo, faz porque o outro está fazendo, faz por modinha, faz porque não tem nada mais para fazer na vida, aí vai lá. Só que não tem sentido, porque passa. Só não passa para aquele que entende que, por mais que o Pentecoste ele é um momento, ele é um culto, ele é uma celebração, mas ele está presente ali, ele é um marco, ele te marcou. De certa forma, você se permitiu ser marcado por essa presença. Tá bom? E para a gente terminar, deixa eu abrir aqui de novo. Para a gente terminar, algumas pessoas começam sendo cheias do Espírito Santo, fazendo a obra, perdoando todo mundo, amando todo mundo, falando de Jesus para todo mundo, mas em certo momento para e simplesmente começa a agir de si mesmo, deixando o ego falar mais alto. Geralmente isso acontece quando há conflitos de interesses, quando você quer fazer algo e o Espírito Santo não quer permitir, porque você sente que aquilo não é de Deus, mas você quer. Você acaba cedendo às suas vontades, né? E aí continua fazendo até que isso começa a ser uma prática. E Paulo vai falar isso, que o pecado, ele cauteriza a mente. Nesse sentido, né? E que nós possamos entender que o Pentecoste, esse movimento do Pentecoste, esse culto que aconteceu depois de muitos anos lá na Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, possa não só ter acontecido lá, mas acontecer na nossa igreja, acontecer todos os dias da nossa vida, quando a gente faz os nossos devocionais, quando a gente faz a leitura da palavra, né? O Pentecoste, ele é isso, essa continuidade, e a gente vai resgatando isso quando a gente lê a palavra, a gente vai resgatando isso quando a gente é fiel a Deus, fiel à nossa família, fiel àquilo que Deus nos entregou, né? Que em nome de Jesus o Pentecoste possa ser uma realidade. E se você se sente fraco, né, não está conseguindo mais ser cheio do Espírito Santo, não consegue falar com o Senhor, não consegue ler palavra, está aí desesperado porque não consegue mais sentir o Espírito Santo, busque o Senhor. Se não conseguir buscar o Senhor, encontre uma pessoa na sua igreja ou na nossa igreja mesmo, madura espiritualmente, não pode ser qualquer uma, tem que ser uma pessoa madura espiritualmente para te ajudar nessa caminhada cristã. Gruda nos pastores da igreja, gruda nos irmãozinhos que oram lá na igreja, para poder te ajudar aí, para que você possa, não só nos cultos, né, mas na sua vida cotidiana, né, expressar Jesus nas suas atitudes, na sua vida, tá bom? Que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Que Ele te dê um dia de bênção,